Então é com muita satisfação, muita alegria que nós saudamos a todos, porque assim estamos próprios para fazer o nosso trabalho. Marilza, você não está ouvindo o som? Deixa eu ver se melhora. Oi, melhorou agora? Vamos ver. Aguardo o retorno. Sem som. O que acontece? Vamos ver. Se alguém estiver conseguindo ouvir, por favor, coloque pra gente. Voltou? Estamos com som? A Andréia está falando que voltou. Eu não sei o que aconteceu. Mas alguém, se ainda tiver sem som, vocês por favor me avisem. Vamos tentar ver o que a gente faz. Começamos de novo, tá bom? Saudamos então Marilza, Regina, Rosana, Andréia, Isabel, Paula, vamos ver. Marilza está falando que quando aproxima mais do note, o som melhora. Vamos tentar de tudo. A gente vai... Que bom, Isabel. Que bom que voltou. Agradeço a posição de vocês e vou continuar acompanhando. Se der algum problema, a gente volta a tentar alguma solução dentro das nossas capacidades aqui. Tá bom? Que bom. Marilza está falando que travou. Se tiver travado para mais alguém, a gente pode começar de novo, tá bom? Nós temos feito uma série de orações, de encontros dessa comunidade do Oração Ação, tendo como tema a questão da autocura. Nesses últimos encontros, estamos iniciando uma série que vê nas curas das doenças feitas, nas curas feitas por Jesus para um certo número bem limitado de doenças, matrizes das nossas doenças maiores. Que bom, Rosana. Vamos lá. Então, as doenças curadas por Jesus, cegueira, surdez, já tratamos nos outros nossos encontros, e hoje trataremos da questão da paralisia. A gente vê nessas doenças um altíssimo simbolismo. Doenças de fundo, doenças que geram todas as outras. E por isso estamos nos dedicando a esses temas como fundamentais para a nossa autocura, na origem e, consequentemente, curando essas doenças de origem, curaremos também as doenças que são delas decorrentes. Tivemos esses dois encontros sobre a surdez e a cegueira voluntárias, a surdez e a cegueira espirituais, e hoje trataremos sobre a paralisia. Vocês não acham que esse é um tema muito simbólico? Que fala muito dessa nossa sociedade atual? A perspectiva da transição planetária fala pra gente que nós somos os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora são equivalentes
a turma de recuperação das escolas, não é? São aqueles alunos mais teimosos, mais dispersos, que por algum motivo não atenderam os chamados, não aprenderam as lições no tempo certo e ficaram para o último momento. Nós somos esses 8 bilhões de espíritos encarnados. Nessa hora, nesse momento, somos os trabalhadores da última hora, a classe de repetentes na escola de Deus. Para nós, esse tema da paralisia parece perfeito, parece simbólico, parece riquíssimo. O que vocês acham? Vamos tomar uma das passagens de Jesus, uma das curas de Jesus de paralíticos. Ele fez muitas, pelo menos algumas delas foram relatadas nos evangelhos, que ela é muito conhecida, mas que ela é muito rica e que a gente pode tirar muitos significados dela. Vamos lá? Conta-se que, estando Jesus numa certa casa, estava completamente, essa casa completamente tomada de gente. Inclusive na sua parte exterior, muita gente. Porque ele estava ali ensinando e o povo acorria sempre que Jesus se apresentava. E naquela situação da casa entupida dentro, entupida fora, chega até aquela casa um paralítico, levado numa maca por algumas pessoas. Essas pessoas, vendo aquela situação, vendo que seria impossível levar o paralítico até Jesus, tomam uma decisão. Sobem até o teto da casa, com cordas. Amarram a maca do paralítico em cordas. Deslocam o teto da casa. Olha só. Amarram as cordas na cama e descem o paralítico exatamente na frente de Jesus. Não é interessante? Não é forte essa cena? Para nós que estamos trabalhando a questão da autocura frente à paralisia, é muito forte porque precisamos investigar o que fez esse paralítico, que ganhos, que autocuras ele fez para poder estar ali. Porque certamente há paralíticos que se beneficiam, que se acomodam à situação da paralisia, gerando antipatias, gerando resistência da parte das pessoas. São paralíticos que cultivam a paralisia como cegos que não querem ver. Outra figura também bastante citada por Jesus. Pessoas que vivem situações e não querem ser ajudadas, não querem se ajudar, elas são doentes de uma espécie muito difícil, inclusive, especialmente, porque mobilizam essa antipatia, esse distanciamento da parte das pessoas. São os queixosos. E aí, para ver o tipo de o tipo de paralíticos que nós somos, revejamos, analisemos. Você se queixa de alguma coisa? Você briga com a vida? Você lamenta as situações? Você se revolta contra as situações? Você não acha que essa lamentação, essa revolta é uma paralisia?
E pela nossa conversa até agora, seria das paralisia mais difícil, porque é do lamentador, do revoltado, da pessoa que tem uma postura tal que afasta os outros de si mesmos. Porque, vamos convencionar, o queixoso é chato. Fala a verdade. E é claro que a gente percebe isso quando o queixoso é o outro. Mas e se as pessoas estiverem se afastando de nós pelas queixas? Parece claro, óbvio, evidente, que esse paralítico dessa passagem, que reuniu pessoas, a passagem não cita se seriam parentes ou amigos, tanto faz, que mobilizou pessoas das suas relações para carregá-lo até Jesus. E pessoas de tão boa vontade, tão mobilizadas para a sua cura, que mesmo diante de empecilhos claros, como eles iam chegar até Jesus? Com que autoridade eles iriam afastar as pessoas e dizer para elas que a dor delas não era importante, a dor do paralítico era mais importante? Como poderiam eles fazer isso? Não é verdade? Mas eles enfrentaram a situação, mobilizaram suas mentes. Por quê? Porque os seus corações já estavam mobilizados. E por que os seus corações estavam mobilizados? Porque aquele paralítico, de alguma forma, conquistou essa ferramenta tão importante para a cura, que às vezes é o que define se a cura vai ocorrer ou não, que é a solidariedade, a compaixão, a caridade, a fraternidade, a empatia das outras pessoas. Você é uma pessoa que angaria solidariedade, fraternidade, empatia? Analise-se. Fundamental a gente saber qual é o tipo de paralíticos que nós somos, não é? E por que seria importante que as pessoas se mobilizassem por nós nas nossas adversidades? Porque, diz a física quântica, confluindo para revelações espirituais de diversas formas, lembrem-se do livro O Segredo, filme O Segredo, que falava sobre a lei de atração, que nós temos um campo energético, tudo que existe, nós inclusive formamos à nossa volta um campo energético. Aquele que os orientais chamavam de aura, aquele que só na região da cabeça os quadros da Idade Média representavam nos santos no formato de auréolas, que é um diminutivo de aura. Então nós temos um campo energético à nossa volta. E esse campo energético é o que atrai problemas ou curas, conforme ele estiver harmonizado ou desarmonizado. E quando as pessoas emitem energias para nós, o nosso campo estando desarmonizado, mas ele recebe essas energias e ele adquire energia, força fundamental para se reenergizar. Existem pessoas que, orando pelas outras, mobilizam tantas forças positivas dentro de si e no universo que praticam diretamente a cura, como exemplarmente Jesus, mas não só. Há inúmeros curadores, muito menos eficientes, mas também respeitáveis, que reuniam essa capacidade de emitir energias e curar. Outros
que não têm uma energia tão vigorosa, conseguem pela oração fortalecer o pedido, fortalecer aquela pessoa, destacar aquela pessoa no meio da multidão. Foi exatamente o que aqueles carregadores da maca do paralítico fizeram. Levaram o paralítico até os pés de Jesus. Energeticamente, isso também pode ser feito nas orações. Quando as pessoas pedem muito por alguém, essa pessoa ganha um vigor, o pedido dela ganha um vigor que vai ser mais observado, mais facilmente enfrentado o problema dela pelos curadores espirituais e até físicos. Vejam a importância da amizade, da solidariedade, da compaixão, da caridade, da fraternidade, essas palavras tão generosas, tão belas, né? Então essa passagem mostra enfaticamente isso para todos nós. Porque nem toda paralisia tem a mesma origem. Existem paralíticos, como nós já falamos, que são acomodados a uma situação. Existem paralíticos, pessoas que se paralisam dentro de suas próprias casas, espíritos que ficam paralisados dentro dos seus próprios corpos, por serem acumuladores de lixo. Essa é uma outra figura muito forte, porque o acumulador de lixo não consegue se movimentar dentro da sua casa quando chega a um certo ponto, o acúmulo dele, exatamente porque fica prisioneiro dentro da sua casa, não consegue ir à cozinha, não consegue ir ao banheiro, não consegue ir à sala, porque está tudo entulhado de lixo. Esse é um tipo de paralisia. Quando nós acumulamos muitas mágoas, muitas culpas, muitos preconceitos, nós nos enrijecemos do passado. É a figura da esposa de Ló, orientada a não olhar para trás, olha para trás e vira uma estátua de sal. Paralíticos. Paralíticos. É um outro tipo de paralisia também muito importante. Acomodação, lixo espiritual. Esse enrijecimento é muito típico desses nossos tempos de ideologias, onde as pessoas se fecham nos seus sistemas de ver o mundo, como antólios. Eu não sei se as pessoas sabem o que são antólios. Antólios são sistemas criados pelos seres humanos para fazerem os cavalos irem para onde eles querem. Coloca-se duas abas ao lado dos olhos do cavalo, de maneira que, mudando o pescoço dele, ele dirija-se unicamente para o sentido do que os seus olhos estão vendo. O que os preconceitos, os sistemas, as ideologias fazem com as pessoas é antolhá-las, é limitá-las na sua forma de ver, na sua forma de agir perante o mundo. É o fanatismo. É uma espécie de paralisia muito típica dos nossos tempos. Mágoas, culpas, medos e preconceitos, lixo espiritual. Acomodação é uma segunda paralisia. Fanatismo é uma terceira paralisia. E não se prendam às palavras para se eximir das situações. Quem será que não guarda mágoas e culpas, medos e preconceitos? O lixo espiritual que acumulado nos faz paralíticos. Quem será? Quem será que pode dizer que não tem nenhuma acomodação com nada? Mesmo pessoas muito dinâmicas em alguns campos são acomodadas em outros. E também a questão do fanatismo também às vezes nos acomete, nos paralisa em certos setores da vida.
Há pessoas que são muito sociáveis, muito racionais em diversos campos, mas que no campo do futebol tornam-se fanáticas. No campo das relações afetivas ficam tão fanáticos que promovem essa epidemia, essa pandemia de feminicídio que nós temos visto, onde as pessoas simplesmente eliminam as suas parceiras, homens simplesmente eliminam suas parceiras por estas não atenderem às suas expectativas, especialmente após separações conjugais. São fanatismos. E algumas dessas pessoas são dadas no seu meio profissional e em outros meios das suas relações como pessoas ótimas, de excelentes relações, mas em alguns campos, em algumas relações, eles se mostram paralíticos, fanáticos paralíticos. Vale a pena investigarmos qual é a nossa paralisia, qual é o mix individual e específico dessas paralisias que acomete a nossa alma. Para todas elas, Jesus nos trouxe uma receita. Porque quando o paralítico desceu aos seus pés, ele disse para aquele homem: teus pecados estão perdoados. Olha só, teus pecados estão perdoados. Isso escandalizou os fariseus da época. Quem é esse homem para poder perdoar os pecados? É porque existe uma paralisia de alma que praticamente acomete toda a humanidade. E ela poderia se expressar assim: quem errou tem que ser punido. É um sistema, é um paradigma, é uma maneira de ver o mundo que nos aprisiona a todos. Quem errou tem que ser punido. E não é só o sistema policial, a promotoria, o judiciário e o sistema penitenciário, que são expressões físicas, materiais, institucionais dessa nossa crença, desse nosso paradigma. Esse paradigma é base também para as escolas, para o sistema de criação de filhos, para o ambiente de trabalho, ou seja, praticamente todos os lugares que nós frequentamos são regidos por esse sistema. Investigar, acusar, julgar e punir. Investigar, acusar, julgar e punir. Por toda parte nós fazemos isso. Inclusive nos tribunais das nossas próprias almas, tendo como réus a nós mesmos. Quando Jesus fala teus pecados estão perdoados, na minha leitura é uma maneira de falar assim: seja mais leve, aceite o erro como parte inerente do acerto. Ninguém acerta sem errar. Perdoe-se. Teus pecados estão perdoados, eu leio dessa forma. Pare de se acusar, se observe, se analise, aprenda e se transforme, ao invés de se policie, se acuse, se julgue e se prenda. Porque a prisão não melhora ninguém, o que melhora é o aprendizado, a evolução. Teus pecados estão perdoados. Foi dito de outra forma por Moisés 2000 anos antes de Jesus. Não julgarás. Não julgarás. O que eu reputo como um mandamento mais difícil para a humanidade, para todos nós. Depois de falar teus pecados estão perdoados e ver o escândalo que tinha causado nas pessoas à volta, especialmente nos fariseus hipócritas, ele disse: mas o que é mais fácil de falar para uma pessoa? Teus pecados estão perdoados? Ou
levanta-te e anda. O que é mais fácil dizer para um paralítico? Pois eu digo para esse homem: os teus pecados estão perdoados, toma a tua cama, levanta-te e anda. Teus pecados estão perdoados, nós já conversamos. Toma a tua cama, quer dizer, vença a sua acomodação. Não é uma tradução possível e interessante? Tire as suas crenças enrijecidas do julgamento, da punição, vença as suas acomodações, erga-te e movimente-se, cure-se. Para todos nós paralíticos, Jesus está falando a mesma coisa. Veja se isso é estimulante para você. Imagine Jesus à sua frente, falando essas coisas para você. Mas saiba que essa conquista de estar com Jesus à sua frente, de poder ouvi-lo falar isso, é uma conquista de alma que é resultado de um quantum energético que você reunir à sua volta, um quantum de mudança. Você quer a mudança? Você quer a cura? Você mobiliza as orações das pessoas a partir de um querer real interior seu? Então você está diante de Jesus. Estando diante de Jesus, você vai ter ouvidos de ouvi-lo dizer assim: teus pecados estão perdoados. Pare de se julgar, perdoe-se. Torne a sua vida mais leve, mais alegre. Vença as suas acomodações, tome a sua cama. Levanta-te e anda. Mobilize o que você tem de bom, desenterre os seus talentos. Pegue tudo o que você sabe fazer e haja em fraternidade, em compaixão. Sirva, mobilize os seus talentos, viva, levanta-te e anda. Esse é o chamamento de Jesus para todos nós por hoje. Vamos então agora reunir essas energias mobilizadas, vindas do alto, vindas dos nossos corações, para numa rápida prece servir, inundar a humanidade toda de levanta-te e anda, de teus pecados estão perdoados, toma a tua cama, levanta-te e anda. Pai, aprendemos hoje que temos sido paralíticos. Aprendemos hoje a importância da amizade e da solidariedade, da oração. Aprendemos hoje como as nossas crenças, as nossas mágoas, as nossas culpas, os nossos medos e os nossos preconceitos como nos paralisam. Assim como a nossa acomodação. Aprendemos hoje a importância de mobilizarmos a nossa boa vontade, os nossos talentos, movimentá-los, para assim nos levantar com eles e andar. Porque é sempre o fora como o dentro, é sempre dando que se recebe. Aprendemos isso, Pai. E aqueles que realmente tiverem aprendido isso, incorporarem isso ao seu entendimento, à sua afetividade, desenvolverão um estado de pré-cura, de autocura tão forte que mais cedo ou mais tarde, mais logo, se levantarão e andarão. Que assim seja com todos nós, Pai,
aqui reunidos numa oração, encarnados e desencarnados, mas que assim seja, transbordando daqui como um vulcão de luz, numa nuvem branca e brilhante, que essa nuvem branca e brilhante penetre em todos os lares, entre em todas as casas, vá em todos os países, limpe todas as criaturas, mobilize o que elas têm de melhor, cure todos os paralíticos da terra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado por vocês estarem juntos comigo, por vocês me carregarem na maca, porque eu também, tenho certeza, carregarei os que eu puder na maca. Pela amizade, pela fraternidade, pela boa vontade, estamos todos juntos, aos pés de Jesus. Ouçamo-lo realizar a nossa cura. Que assim seja com vocês e comigo. Até a próxima, graças a Deus.